Oi pessoal, eu sou o Caio do Olist. Hoje eu vim trazer mais um módulo do Pinhão do Conhecimento da FEGEPAR sobre estruturação de personas. Antes de entrar nesse conteúdo, eu quero lembrar, né, do que se trata esse programa de vendas que nós do Olist estamos fazendo junto com a FEGEPAR neste ano. A gente pôde participar do encontro de líderes no começo de março e conversamos com várias pessoas que trabalham com vendas nas EJs para entender quais são os maiores desafios, os maiores obstáculos para as empresas juniores venderem mais. E o pessoal falou bastante e a gente dividiu isso em 3 frentes, né? 3 pilares aí para a gente trabalhar e ajudar as EJs a venderem mais. Conhecimento do mercado, discurso e processo de vendas e geração de valor e fidelização dos clientes, certo? Legal. E, bom, a gente tem 3 frentes de trabalho e a gente entendeu quais são os conteúdos que podem ser trabalhados em cada frente. Então, a gente montou uma grade de conteúdos, certo? Por que uma grade? Porque alguns deles são mais básicos, então tem que ser trabalhados primeiro, por isso ali passo 1, passo 2, passo 3, e alguns um pouquinho mais avançados podem ser trabalhados num segundo momento, e inclusive a EJ pode escolher quais conteúdos ela quer aplicar, né? Todo o intuito desse programa é aplicar. Todos os módulos têm atividades práticas, né? Então não é apenas para conhecimento teórico, tá certo? E aí, desses conteúdos são feitos os módulos. Então eu já tenho um vídeo sobre estruturação e validação de projetos para EJs que não têm projetos bem estruturados ou querem mudar a sua carta de serviços, né? E hoje eu estou pegando esses conteúdos aqui sobre mapear personas e dores e relacionar dores com projetos para construir esse módulo aqui de estruturação de personas. Então, é uma nova ferramenta que você vai poder usar na sua empresa júnior e pode te ajudar bastante. Então, quais são as expectativas para esse módulo? Então, como eu falei, eu estou ensinando uma ferramenta diferente e eu acredito que qualquer empresa júnior que ainda não usa personas pode se beneficiar bastante de começar a usar esse conceito. Então, qualquer pessoa que esteja assistindo e ainda não trabalha com isso, pode valer sim a pena assistir. Só que esse módulo aqui, ele é, digamos, um primeiro passo para você desenvolver algumas coisas um pouco mais sofisticadas, digamos assim. Então, você faz personas, você constrói personas para ter uma estratégia de prospecção melhor e ter um discurso de vendas melhor. Então, só fazer personas por fazer não vai te trazer tantos benefícios. Se você usar só esse módulo, talvez a sua EJ realmente não vai ter um salto, né? Mas não se preocupe, porque na sequência a gente está lançando um módulo por semana, então logo mais teremos mais módulos que são uma sequência dessa estruturação de personas, beleza? Bom, então o que a gente vai ver hoje? Né? O porquê de usar personas, né? Qual que é o conceito, o que a gente ganha com isso, sobre como relacionar a nossa carta de serviços às dores de cada persona, né? Isso é bem importante. E a gente vai ter algumas atividades práticas, né? Então eu vou passar uma tarefa de casa aí para vocês, para a gente dar início nesse processo. E isso é muito importante. Então, todos os módulos, eles só fazem sentido se você realizar as atividades práticas. O vídeo por si só não vai mudar muito na realidade da sua EJ, tá certo? Bom, então vamos direto ao ponto. Por que usar personas, certo? Eu vou começar explicando o conceito da buyer persona. Persona, pessoal, é uma personagem criada para te ajudar a compreender melhor quem é o cliente e do que ele precisa, tá? Então, para a gente pegar melhor esse conceito, é importante diferenciar persona de público-alvo, tá? A persona acaba sendo uma definição mais específica e mais humanizada. Então, o que eu quero dizer com isso? Pensa no seguinte, você tem uma empresa júnior do curso de administração, né? Eu vou usar isso porque é o curso que eu fiz, eu fui da JR Consultoria, e aí você pode dizer, meu público-alvo são empreendedores que têm entre 25 e 40 anos e eles não têm muito conhecimento em administração, não têm conhecimento em gestão financeira, gestão de processos, gestão de pessoas, mas eles têm um conhecimento técnico, eles têm um know-how
que é a base do que eles oferecem no negócio deles, né? É a base do core business deles, mas eles têm muita dificuldade em todos os outros processos de gestão. Legal, você pode dizer isso, esse é o seu público-alvo. Só que aí ficou algo bem amplo, né? Bem amplo. A abordagem de personas é um pouco diferente. A gente vai descrever detalhes sobre os hábitos de trabalho, sobre os hábitos e o trabalho dessa personagem. Então, olha a diferença. Em vez de eu pegar meu público-alvo, eu vou dizer, olha, a minha empresa júnior quer atender o Paulo. O Paulo é um empreendedor que tem 30 anos. O Paulo tem uma empresa no setor de vendas de produtos de informática. Ele tem uma loja de vendas de produtos de informática. O Paulo não fez faculdade, mas ele sempre foi muito fã de tecnologia e ele entende muito sobre eletrônicos e, enfim, produtos nesse sentido. E o Paulo está tendo dificuldade para organizar melhor o caixa da sua empresa, organizar melhor as finanças. Em alguns momentos falta dinheiro para o Paulo fazer investimentos, ele tem que pegar empréstimo no banco e tudo mais, ele está sentindo uma dificuldade com isso. E o Paulo é um cara que aprende muito vendo vídeos, vendo tutoriais na internet, ele gosta muito dessa parte aí de acompanhar youtubers, de acompanhar novidades do mercado, novos produtos e tudo mais. Legal? Então, eu falei sobre a rotina do Paulo, sobre o que ele faz no seu dia a dia, tá? Então, qual que é a diferença, qual seria a vantagem de você ir para essa abordagem mais específica, mais humanizada, e não para uma abordagem tão generalista como é a do público-alvo? Eu vou explicar isso agora. Se a gente vai para essa abordagem mais específica, a gente vai entender o que o cliente está buscando em cada etapa do seu ciclo de compra. O que eu quero dizer com isso? O Paulo, ele tem esse problema, mas existe um ciclo de compra. Então, primeiro, ele não vai estar consciente do problema que ele tem. Tá? Então, primeiro ele tá lá tocando o negócio dele e ele não sabe muito bem que a gestão financeira dele não está legal. Então, esse momento é um momento onde a minha empresa júnior talvez não consiga atingir ele, ou talvez a gente vai montar algum material para ele refletir mais sobre a saúde do negócio dele, tá certo? Depois, o Paulo vai passar por um momento onde ele começa a ver que as coisas não estão legais. Ele começa a ver, poxa, eu estou começando a pegar empréstimo no banco, estou pagando juros, alguma coisa está acontecendo. Ele começa a entender que pode ter um problema aí, né? Legal, essa é uma etapa, e aí eu posso ter um conteúdo, eu posso ter vídeos, eu posso ter uma maneira de chamar a atenção desse cara, né? Então eu posso ter lá um vídeo sobre como evitar a necessidade de empréstimos, ou o perigo de pegar empréstimos no banco, alguma coisa assim, certo? E vai ter um outro momento onde o Paulo ele entendeu, ele viu que, cara, o que está causando esse problema é uma gestão financeira desorganizada, é um caixa desorganizado. E aí, de repente, é o momento onde a minha empresa júnior está mais próxima de abordar ele e trazer uma solução para esse problema, tá certo? Então, assim, se eu entendo os hábitos desse cara, se eu entendo onde ele está buscando informação, se eu entendo o jeito dele de pensar, eu consigo entender melhor esse ciclo e eu consigo entender a melhor maneira de chamar a atenção dele, porque eu vou usar uma linguagem mais adequada para divulgar a minha EJ e também para montar o meu discurso de vendas, tá? Então, quando eu for investir, de repente, em ter um blog da minha EJ, eu vou escrever conteúdos de acordo com o momento que o Paulo está vivendo, o grau de consciência que ele tem do problema, certo? Ou se eu for fazer uma propaganda no Facebook, fazer uma propaganda no Google, eu vou colocar uma chamada que vai chamar a atenção desse cara, né? Porque eu sei o problema que ele está vivendo, certo? Então, tudo isso fica mais adequado, mais específico e mais bem direcionado. Acho que essa é a palavra. Eu consigo direcionar melhor a minha divulgação. Eu acho que mais importante que a divulgação para a empresa júnior, porque, claro, a empresa júnior às vezes não tem uma rotina de fazer uma divulgação tão intensa, eu vou mudar o jeito de falar com esse cara, né? Então,
O jeito como eu falo com o Paulo pode ser diferente do jeito que eu falo com outra persona. E sim, a sua EJ vai ter mais de uma persona, a gente vai entrar nesse detalhe. Legal? Então, assim, eu consigo avaliar melhor o valor gerado para cada tipo de persona. Né? Então, se eu entendo a fundo a realidade do Paulo, eu entendo a fundo como eu posso gerar valor para ele, resolver os problemas dele e deixar ele mais satisfeito. Tá? Então, esse é o benefício. Tá certo? Legal. Aí como a gente vai usar isso para vender mais projetos? A gente vai relacionar dores de cada persona com as soluções que a gente oferece. Tá? Então, tentando deixar um pouco mais prático e mais aplicável o conteúdo. Cada persona que a gente listar, e aí eu vou chegar lá no detalhe, mas geralmente o ideal é a gente começar listando 3 ou 4 personas, tem desafios que podem ser resolvidos pelos serviços da nossa EJ, certo? Então eu falei do Paulo que tem os desafios lá de gestão financeira, beleza? Aí a gente vai ver outra persona, que pode ser a Maria, que ela, de repente, ela tem um grau de conhecimento maior, né? De repente ela fez administração, ela fez uma faculdade, e a Maria ela é dona de uma empresa maior, ela é uma empresa que já tem 20 funcionários, talvez uma prestadora de serviço, enfim. E a Maria ela vai ter outros desafios. Às vezes o desafio dela é de repente, pagar o salário correto para os funcionários, ela talvez não tenha uma noção do preço justo de salário a ser pago, algo assim. Então, eu vou relacionar um tipo de serviço diferente para a Maria do que eu relacionaria para o Paulo, né? Então, e a maneira de falar com a Maria, a maneira de falar com o Paulo vai ser diferente também, certo? Então, a gente tem que listar dores, né? Esse é um exercício muito importante para cada persona. Então, a gente vai primeiro listar personas, depois listar dores das personas, e aí entender qual projeto se encaixa com cada dor, beleza? E aí a nossa comunicação vai ser bem melhor direcionada, ok? E aí a gente vai ter uma estratégia de prospecção e uma execução dessa prospecção mais precisa, beleza? Então, dando aqui um outro exemplo prático, né? Então, cara, eu estou querendo atrair pessoas como o Paulo, né, que tem uma gestão financeira desorganizada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, de repente, fazer um evento, né, na minha universidade para falar sobre problemas financeiros em empresas, né, em pequenas empresas, certo? Então, isso é um conteúdo que pode atrair o Paulo, mas não vai atrair outra pessoa que é a Maria. Então, toda a comunicação desse evento tem que ser pensada no Paulo, não pensada na Maria, que já tem uma empresa maior, tá certo? Então, essa é a finalidade aqui de a gente usar personas. A gente vai para as atividades práticas daqui a pouco e vocês, de repente, vão entender um pouco melhor. E assim, por mais que eu tenha falado para definir rotina, definir hábitos, definir o tipo de empresa, a persona ela vai ajudar a gente a se guiar, né? Se eu falar que a minha persona Paulo tem uma loja, um varejo, uma loja de venda de produtos de informática, não quer dizer que eu só vou atrair gente que vende produto de informática. Não. Eu vou atrair outros tipos de varejo, outras empresas pequenas que têm o mesmo tipo de problema. É mais ou menos por aí, tá certo? Legal. Quais são as atividades práticas? Então, primeiro a gente vai estruturar essas personas, né? Agora acho que vai ficar mais palpável como isso funciona. Então, para estruturar personas, a gente não pode se basear no achismo, tá certo? A gente tem que usar um método. Eu aqui sugiro um desses três, né? Você pode analisar clientes que a sua J já atendeu. Você pode fazer uma pesquisa secundária, que é basicamente uma pesquisa em cima de dados que já existem. Então, algum órgão, algum instituto já pode ter feito um relatório do mercado na sua cidade, na sua região. Você pode usar isso para se basear. E um outro método que é muito interessante é entrevistar possíveis clientes, para entender quais são os hábitos deles, os desafios, enfim, o perfil deles mesmo, tá certo? Aí a gente vai analisar as informações que a gente coletou e a gente vai usar uma ferramenta para geração de personas. E aí eu sugiro cada EJ começar usando 3 ou 4 personas, tá certo? Só que assim, vamos lá, a gente tem várias maneiras de fazer isso.
qual desses métodos eu posso escolher? Depende do seu grau de urgência e, enfim, da sua disponibilidade de tempo, né? Então, você analisar clientes que já foram atendidos pela EJ, às vezes é mais rápido. Então, você pega lá os relatórios que você tem, você pega membros que já fizeram projetos, e você pode construir personas em cima disso, vai ser mais rápido, talvez não vai ficar tão rico. Você entrevistar possíveis clientes vai ser bem mais rico, né? Você vai coletar informações ali na fonte. Então, só que vai demorar mais tempo, né? Então, depende um pouco da situação da sua EJ, né? A gente pode começar de uma maneira ou de outra. Como é que isso fica na prática, tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo da JR. Eles estão fazendo esse trabalho. Então, lá tem a Marcela, o nome dela é Marcela Resistente, porque a Marcela representa um grupo de clientes que a JR sabe que ela pode atender. Só que eu vou descrever mais a fundo, porque assim eu vou me comunicar de um jeito mais fácil. Vamos lá, vamos entender isso. Então a Marcela tem 42 anos, ela tem ensino superior, ela usa bastante o e-mail e o WhatsApp. Ela tem uma empresa pequena, com algum tempo no mercado, e ela tem problemas porque a gestão dela é ineficaz, ela não tem muito planejamento, tá certo? Então, provavelmente ela não fez assim administração, um curso mais focado para gestão. Então, a empresa dela já tem 4 anos, e por que a empresa dela já tem 4 anos, e talvez por ela ser uma pessoa um pouco mais velha, ela é resistente a mudanças. Ela já está acostumada ao modelo de gestão dela e ela acredita que entende mais do assunto do que outras pessoas. Então, ela tem alguns problemas acumulados na empresa dela e por conta da falta de planejamento e, enfim, no começo da gestão da empresa. Só que por ser resistente, pode ser difícil ela se convencer a mudar isso, né? Então, beleza. Quais são os objetivos da Marcela? Ela quer entender quais são os problemas da execução de atividades dela, então ela vê que as atividades da empresa dela podem ter problemas. Ela quer entender as dimensões do fluxo de trabalho dentro da empresa, né? Então, como que esses processos estão acontecendo. E ela quer planejar melhor as atividades, e ela quer ter mais vantagem competitiva no mercado. Então, a Marcela, digamos assim, por mais que ela é uma pessoa resistente, ela sabe que podem ter coisas erradas nas atividades da empresa dela, e isso pode estar atrapalhando a competitividade dela, beleza? Então, a gente sabe que, de repente, um mapeamento de processos, um diagnóstico empresarial ou um plano de negócios pode se adequar à realidade dela. E a gente pode ajudar ela diagnosticando o problema central e fornecendo projetos que analisem a estrutura e a gestão da empresa, suas atividades e o mercado no qual está inserida. Isso pode ser feito através de mapeamento de processo, pesquisa de mercado e controle financeiro. Beleza? Então, qual que é o contexto aqui? Eu entendi o perfil dela, entendi o que ela está pensando, entendi o contexto da empresa dela e eu acho que eu posso ajudar ela entendendo melhor esses problemas, porque ela tem uma ideia de que tem um problema, mas ela não sabe muito bem qual é, tá certo? Então isso é um exemplo de uma persona. Poderia ter mais detalhes? Poderia até ser mais rico? Poderia. E poderia ser mais simples? Também poderia. Quanto mais rico, provavelmente mais vai te agregar depois na hora de fazer o seu discurso de vendas, na hora de montar a sua estratégia de prospecção, mas também vai te dar mais trabalho. Assim como talvez uma riqueza de detalhes exagerada não vai te agregar muito, né? Então, não tem muito uma ciência exata. A gente quer montar aqui um roteirinho, né? Montar aqui tópicos que ajudam a gente a entender melhor o nosso cliente, beleza? Então, isso é um exemplo prático aí de persona. Legal. Então, eu vou fazer 3 ou 4 personas, eu vou construir uma matriz com as dores que eu identifiquei e as pessoas que correspondem a essas dores, tá? Eu já vou mostrar um exemplo prático disso. E eu vou indicar qual projeto da minha EJ poderia atender cada dor, tá bom? Então, como isso vai funcionar? Então, pensa lá na JR. A JR tem a Marcela, que eu falei para vocês, só que ela também tem uma outra persona, que é o Bruno, e tem algumas outras, né? Eu não trouxe todos aqui para ficar mais fácil da gente entender. Então, cara, para cada persona, eu vou relacionar, cara, quais são as dores que eu encontrei, quais são os desafios. Então, a Marcela, vocês bem lembram, ela tem atividades desorganizadas e ela quer entender melhor o fluxo de trabalho dentro da empresa. Então, provavelmente, ela tem áreas da empresa com focos diferentes. Cada área da empresa dela está mirando para um lado diferente, né? Então, ela tem essas dores.
e como a gente pode ajudar ela pensando em projetos. Então, atividades organizadas, o mapeamento de processo pode ajudar ela. As áreas estão focadas em coisas diferentes, de repente está faltando um planejamento estratégico, beleza? E o Bruno? O Bruno é um cara que é uma outra persona, ele é mais iniciante, né? Ele está começando o negócio dele e ele não tem muito conhecimento sobre a concorrência dele. E o Bruno também ainda não traçou metas e objetivos muito claros para o negócio dele, tá certo? Então vejam, vamos ver as dores do Bruno. Como a gente pode resolver? Uma pesquisa de mercado pode ajudar ele a conhecer melhor a concorrência. Maravilha, isso vai ajudar ele a tomar decisões melhores para o negócio dele. E um planejamento estratégico pode ajudar ele a ter metas e objetivos mais bem organizados, tá certo? Então vejamos lá, a gente vai acabar fazendo essa matriz e a gente vai ver que algumas coisas se repetem, né? Então o planejamento estratégico ele pode encaixar para a Marcela, como também pode encaixar para o Bruno, por mais que eles são personas diferentes, certo? Então, o que isso vai agregar para a minha empresa júnior? Quer dizer que na hora de comunicar sobre planejamento estratégico, ou negociar esse projeto, ou divulgar, ou fazer um evento com base nisso, enfim, ou traçar minhas estratégias de prospecção, eu sei que essas duas pessoas podem ser impactadas. Então eu vou traçar uma comunicação que atenda essas duas pessoas. Só que eu vou ter outras duas pessoas que de repente não tem nada a ver com planejamento estratégico, não estão nesse momento. Então, na minha comunicação, vou tomar um cuidado de não me preocupar em impactar elas, certo? Assim como, pegando bem esse caso aqui, né, para ficar até mais palpável, a Marcela pode se beneficiar de um mapeamento de processos, porque ela já tem atividades, elas não estão legais. Já o Bruno, que está começando, de repente não vai se beneficiar de um mapeamento de processos, porque ele, de repente, ainda não está no momento de montar os processos. Ele ainda tem que entender para onde ele vai, quais são os objetivos dele. Então, quando eu for fazer uma linguagem para vender mapeamento de processos, quando eu for montar essa linguagem, eu não vou pensar no Bruno, eu vou pensar na Marcela e talvez alguma outra persona. Beleza? Então, essa é a aplicação prática de usar personas. Só que, o que acontece? A gente não vai ter uma mentalidade muito fechada, né? A gente vai começar esse trabalho e a gente vai ter uma mentalidade que eu até trouxe no primeiro módulo, que é uma mentalidade de MVP, que é o seguinte: a gente começa formulando hipóteses, sabe? Então, isso aqui nada mais é do que um conjunto de hipóteses, né? Então, eu estou formulando a hipótese de que empresas e pessoas como a Marcela têm essa dor de atividades organizadas e que o meu projeto de mapeamento de processos atende essa dor. Mas eu só vou saber se isso está certo se eu testar essa hipótese, né? Então, a gente vai ter uma matriz, né? A gente vai montar essa matriz, a gente vai desenhar um discurso de vendas, e isso vai ser trazido em outros módulos, então podem ficar atentos nos outros módulos. A gente vai desenhar um discurso de vendas, a gente vai desenhar uma estratégia de prospecção, a gente vai testar isso, a gente vai testar se esse discurso de vendas funciona para essa persona, para a Marcela, e a gente vai tirar insights disso. Então a gente vai ver se isso está dando certo, se não está, e se não tiver, a gente vai mudar a nossa hipótese. Então, de repente, a gente vai testar, vai tentar vender, e a gente vai ver, cara, não, a persona Marcela, ela não tem atividades tão desorganizadas assim, né? O problema dela pode ser outro, né? Mas isso aqui de ter as áreas da empresa com focos diferentes, isso acontece em empresas como a da Marcela, que são empresas que, vamos lembrar lá, tem 4 anos de existência, não tiveram muito planejamento e tudo mais, né? Então, cara, se isso aqui acontece, planejamento estratégico para a Marcela está fazendo sentido. Mapeamento de processo não está fazendo sentido. Então, se o mapeamento de processo não faz sentido, eu vou formular outra hipótese. Ou eu vou falar, não, então eu vou vender só planejamento estratégico para a Marcela, ou eu vou vender alguma outra coisa, né? E aí eu vou testar isso de novo. Então é um ciclo, isso aqui não tem fim. Então a gente vai refinando essas personas para refinar essa matriz e refinar a nossa estratégia e discurso de prospecção, tá certo? Essa é a lógica. Então vamos lá, retomando. A primeira atividade, a gente vai usar uma ferramenta de geração de personas. E o link dessa ferramenta vai estar disponível na descrição do vídeo.
Então, eu quero que vocês usem essa ferramenta, façam 3 ou 4 personas para as Jotas de vocês. E também vai ter um link de um artigo que explica mais sobre personas. Então, claro, essa explicação que eu dei aqui é um pouco mais superficial, com certeza. Então, veja no link que vai estar disponível mais sobre o que é persona. Pesquisem no Google mais sobre esse assunto para poder formular algo bacana, né? A ideia do treinamento aqui é trazer o conceito para vocês começarem a aplicar. Eu realmente não vou me aprofundar tanto no que é uma persona, certo? Então façam isso vai gerar personas como a Marcela, da JR, né? E depois partam para uma matriz. Porque uma vez construída a matriz e entendendo quem são as personas, quais são as dores, quais são os projetos, a gente vai começar a testar isso. Então a gente vai começar a tentar vender esses projetos para essas personas porque elas têm essas dores, beleza? E isso vai ajudar a gente a ter ideias e testar de novo, beleza? Então, esse é o desafio, essa é a tarefa de casa. Inclusive, o módulo 1 fala mais sobre essa mentalidade de MVP. Então, se quiser também ver o módulo 1 para ter algumas ideias, pode ser legal. Mas, com essas atividades práticas, qual que é o meu objetivo? Primeiro a gente ter essa matriz, né? O objetivo desse módulo é ter essa matriz. Para depois, nos outros módulos, a gente vai falar sobre estratégia de prospecção, discurso de vendas, e a gente vai ver esse ciclo aqui cada vez mais vezes. Beleza? Essa é a ideia. Espero que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, a gente vai ter uma equipe da FEJAPAR de articuladores para apoiar vocês. Então não se preocupem, eu estou sugerindo essas atividades, mas vocês não vão ficar na mão, né? Eu quero que vocês tentem fazer, só que vão ter pessoas da FEJAPAR, dos núcleos também, para trocar ideia com vocês, tirar dúvidas e ajudar vocês a montarem algo bacana e que possa funcionar, tá certo?